Olá, amigos. Hoje nós vamos iniciar uma nova unidade no nosso programa, uma unidade importantíssima, unidade extensa, que ao contrário de poderes que nós estudamos nas aulas passadas, a administrativo é uma unidade bem mais ampla, porque existem vários conceitos, várias classificações, e historicamente, em prova de concurso, é sempre cobrada. Não há concurso que tenha administrativo, que não tenha ato administrativo. Por isso que a unidade é muito cobrada e que acaba gerando no aluno, no estudante, muitas dúvidas, porque são muitas as classificações, são muitos os contextos, autores que têm opiniões distintas, opiniões diversas acerca dessa matéria. Então é uma matéria que exige, ou seja, um redobrado esforço na análise dos seus conceitos, ou seja, um cuidado maior ao estudar, tentar identificar as classificações mais importantes. É impossível a gente analisar todas elas, autores diversos sobre essas classificações, mas é uma unidade que tem uma importância prática muito grande. Quem trabalha no serviço público, já trabalhou, estagia, enfim, sabe que o Estado todo dia pratica ato administrativo, então tem importância prática muito grande. E para a gente aqui, objetivando o concurso público, enfim, a relevância da matéria é importantíssima, não há nem se discute, porque o Estado, quando externa a sua vontade, normalmente pratica ato administrativo. Como o Estado é uma ficção jurídica, é uma pessoa jurídica, ele externa a sua vontade pelos seus agentes, e seus agentes praticam atos administrativos. Por isso que a unidade é fundamental, importantíssima e que deve ser sempre objeto de análise, objeto de estudo. Daí a importância de dedicarmos a ela uma atenção muito grande. Vamos passar então à análise dos conceitos de ato administrativo para tentar delimitar o nosso objeto aqui de estudo central. Vamos passar aqui para o quadro para a gente identificar alguns conceitos iniciais, algumas classificações iniciais. Ato administrativo, a primeira preocupação nossa deve ser diferenciar ato da administração de ato administrativo. E quanto a isso, já existem duas correntes acerca desses conceitos. Uma corrente entende que o ato da administração é o gênero e corresponderia a todo ato praticado pelo Estado. Todo e qualquer ato que fosse praticado pelo Estado seria um ato da administração. Ou seja, o ato da administração englobaria todo e qualquer ato praticado pelo Estado. Já o ato administrativo seria espécie desse gênero. Seria um dos tipos de atos da administração. Voltando aqui para o quadro, o ato da administração seria o gênero, o ato da administração seria o gênero, do qual o ato administrativo seria uma de suas espécies. Professor, quer dizer então que existiriam outros atos da administração que não são administrativos? Correto. Como, por exemplo, os atos de direito privado, praticados pelo Estado. Os atos de direito privado praticados pelo Estado. Nós sabemos que o texto constitucional, ele permite que o Estado atue na economia, permite que o Estado exerça atividades econômicas. O artigo 173 da Constituição é expresso em relação a isso. E quando o Estado atua na economia, ele se iguala ao particular em muitas situações. Ao exercer atividades econômicas, ele se aproxima do particular, praticando o que se chama de atos de direito privado, que são atos da administração, mas que não seriam atos administrativos. Por quê? Porque os atos administrativos são aqueles atos em que o Estado age como Estado, com as prerrogativas de Estado, com o poder de Estado. É o ato em que o Estado age com uma certa ascendência, com uma certa supremacia sobre cada um de nós. É o ato sujeito ao regime jurídico administrativo, regime esse que confere ao Estado as prerrogativas de que ele precisa para que possa realizar o interesse público. Ou seja, o ato administrativo é o ato em que o Estado age como Estado, com o poder de Estado, com as prerrogativas de Estado.
Nós veremos mais à frente os atributos do ato. E o ato, né, privado são os atos que o Estado pratica como se fosse um particular, sem prerrogativas, sem poderes, enfim. Né? Quando o Estado atua na economia, ele não pratica atos administrativos, ele se iguala ao particular, praticando atos de direito privado. Seriam atos da administração que não são administrativos. Então, essa é uma corrente que realiza a relação entre ato administração e ato administrativo de gênero e espécie. No entanto, existe uma outra corrente que tem até gozada da preferência das bancas de concurso, da doutrina, enfim, que coloca ato administrativo como qualquer ato praticado pelo Estado com as prerrogativas de Estado, com o poder de Estado, e o conceito é o mesmo. E ato da administração é todo ato do Estado que não seja administrativo. Ou seja, por essa segunda corrente, ato da administração e ato administrativo seriam espécies dos atos praticados pelo Estado. Segundo essa classificação, a gente volta aqui para o quadro, né, os atos, né, praticados pelo Estado se subdividiriam em atos administrativos, que são os atos em que o Estado age com prerrogativas, que é o nosso objeto de estudo, e os atos da administração, que seriam todos os outros atos em que o Estado não age com prerrogativas, em que o Estado não age com poderes. A gente pode dizer que essa segunda corrente doutrinária tem ou seja, sido preferida, né, pelas bancas de concurso, colocando os dois como espécies do gênero. Ato administrativo é o ato em que o Estado age com poderes, com prerrogativas, com supremacia sobre cada um de nós, e o ato da administração é todo e qualquer ato em que o Estado, ou seja, não age praticando o ato administrativo, não age com poderes, age sem prerrogativas, age sem poderes. A gente pode colocar os atos privados que o Estado pratica. Então, em síntese, para a classificação primeira, a relação é gênero-espécie, para a classificação segunda, as duas são espécies de atos praticados pelo Estado. A gente pode dizer que há uma ligeira preferência pelas bancas de concurso pela segunda corrente. Professor, e aí se pergunta, qual vai ser o nosso objeto central de estudo aqui? O nosso objeto central de estudo é o ato administrativo. Nós sabemos, e eu sempre gosto de dizer isso, que o direito administrativo tem naturalmente uma posição de desigualdade entre o Estado e cada um de nós. Existe entre nós e o Estado uma relação de desigualdade. O Estado tem que ter prerrogativas, tem que ter poderes, porque sem eles o Estado não consegue realizar o interesse público. Daí porque os atos que o Estado pratica tem que ter prerrogativas, porque se o Estado não tiver prerrogativas ao praticar tais atos, como é que o Estado vai conseguir realizar o interesse público? Então, os atos que o Estado pratica são sujeitos ao regime administrativo, regime esse que dá ao Estado as prerrogativas de que ele precisa para que possa realizar o interesse público. Daí porque é esse regime jurídico-administrativo que vai conferir ao Estado atributos, ascendência, enfim, prerrogativas na relação com cada um de nós. A relação Estado-particular, ela não é uma relação regida pelo direito civil, porque o direito civil cuida dos particulares, das relações entre as pessoas privadas. Aqui não. Aqui é a relação do Estado, que tem uma função importante, que é o interesse público, e cada um de nós, que na nossa esfera individual, muitas vezes exorbitamos, ultrapassamos, né, o nosso caminho, nossa esfera individual. Razão pela qual o Estado tem que nos limitar, tem que nos condicionar, e faz isso através dos atos. Por isso que a gente vai ver mais à frente que os atos administrativos têm uma série de atributos, de prerrogativas, porque são elas, prerrogativas, que vão dar ao Estado os poderes que ele precisa para que possa realizar o interesse público. Por isso que é a unidade onde nós vamos visualizar com mais clareza esse poder estatal, essa sua supremacia, essa sua superioridade em relação a cada um de nós. Um outro conceito, né, que é importante, que a gente também deve analisar, e voltamos aqui para o quadro, é o conceito de fato administrativo. E aqui a gente recorre à distinção clássica que costuma ser feita pela teoria geral do direito, né, entre ato jurídico e fato jurídico.
Porque geralmente a expressão ato é reservada às atuações do homem, às atuações humanas. O fato jurídico seriam situações não atribuídas ao homem, mas que geram consequências no mundo jurídico. Então a expressão fato jurídico está associada a situações não imputadas ao homem. O fato é um fato que aconteceu, não decorreu de uma atuação humana, mas que a lei acha por bem prever para aquele fato algum tipo de consequência jurídica. Trazendo essas noções iniciais que diferenciam ato de fato, também poderíamos falar de ato administrativo e de fato administrativo. Embora o nosso objeto central de estudo seja o ato administrativo, até para delimitar, né, o nosso objeto de estudo daqui para frente, a gente tem que colocá-lo dentro de um quadrante maior. E o fato administrativo seria uma circunstância não atribuída ao homem, mas que gera consequências na seara administrativa, mas que gera consequências no âmbito administrativo. Por exemplo, um exemplo que eu sempre gosto de citar, porque fica fácil a gente visualizar. Um ato administrativo, a lavratura de um auto de infração para um órgão de trânsito. É um ato administrativo, porque o Estado está agindo, é um agente público que está agindo. Um decreto que desapropria a minha casa, é um ato administrativo. Uma licença ambiental é um ato administrativo. A nomeação de um servidor público é um ato administrativo. A demissão de um servidor público, enfim. Porque aí sim são as atuações dos agentes públicos. É o Estado agindo, mas é o Estado agindo segundo regras administrativas. Por isso que é um ato administrativo. Agora, fato administrativo. A morte natural de um servidor público. A morte natural de um servidor público. O que seria um fato administrativo? A morte, um fato, não atribuído ao homem, natural, né, sem fim, mas que gera consequências na seara administrativa. Por exemplo, a Lei 8112 de 90, lá no artigo 33, especificamente, prevê, entre as hipóteses de vacância dos cargos, o falecimento do servidor, por razões óbvias. Se o servidor falece, o cargo fica vago. É muito comum, né, quando os servidores são nomeados, tem lá a portaria de nomeação, nomeia o servidor fulano de tal em função do outro servidor ocupante do cargo ter falecido, ou ter se aposentado. Então, ao se aposentar, ao falecer, o cargo fica vago. Então, vejam, o servidor morreu e gerou uma consequência administrativa, porque a lei diz que o falecimento torna o cargo vago. Mas não é só. Aquela vacância, aquele cargo vago, pode ensejar uma nova nomeação de um servidor para aquele cargo. Então, eu sou um candidato classificável no concurso, não fui ainda nomeado, e serei nomeado naquela vaga que surgiu. Então, demonstra, né, claramente que a consequência seria a nomeação do servidor, que aguarda a nomeação numa classificação no concurso. Ou até mesmo um novo concurso, porque aquela vaga surgida, juntamente com outras vagas que já existiam, pode levar o Estado a convocar um outro concurso. Além disso, vejam, a família desse servidor poderá solicitar uma pensão previdenciária. A sua esposa, seus filhos menores, terão direito a um benefício previdenciário que é a pensão. Então vejam quantas consequências advêm desse fato administrativas. Por isso que é um fato administrativo. Uma circunstância não atribuída ao homem, não foi o homem que agiu, não foi o homem que atuou, mas que tem consequências sim na esfera administrativa. O cargo ficou vago, aquela vacância ensejou a nomeação nova, ou até mesmo novo concurso, aquela morte vai ensejar uma pensão à família do servidor. Então são várias consequências que advêm da morte natural de um servidor público. Ainda que a gente saiba o que é fato administrativo, e é importante sabermos para diferenciar ato de fato, daqui para frente, o nosso objeto de estudo central é o ato administrativo. Aquele ato praticado por pessoas, né, sujeito ao regime administrativo, ato esse que vai implementar as políticas públicas, as funções estatais, objetivando essencialmente o interesse público, realizar o interesse público. Razão pela qual tal ato, quando praticado, é investido de uma série de atributos. Aliás, os atributos do ato administrativo
serão nossa próxima unidade na aula que veremos mais à frente.